Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre o nosso Brasil. Como era 100 anos atrás? Como viviam os brasileiros daquela época? Curioso? Então vamos assistir o vídeo. Imagine um Brasil de um século atrás, onde o cenário era radicalmente diferente daquele que conhecemos hoje. Em 1924, o país estava em plena transição entre tradições e modernidade, rural e urbano, aristocracia e emergente classe trabalhadora. Essa época, marcada por desafios e transformações, revela um Brasil ainda em busca de sua identidade, lutando para definir seu lugar no cenário mundial. Os brasileiros, majoritariamente, viviam em áreas rurais, onde o trabalho na lavoura era uma realidade cotidiana para a maioria. A agricultura, ainda feita de forma rudimentar, era a principal fonte de sustento, e as grandes plantações de café, açúcar e algodão moldavam o cenário econômico. As cidades, por outro lado, estavam começando a se expandir, mas ainda eram pequenas em comparação com os padrões atuais. No entanto, o desenvolvimento urbano começava a ganhar força, especialmente no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e em São Paulo, que se consolidava como um importante centro industrial. A vida no campo era dura e repleta de desafios. As moradias simples, muitas vezes feitas de barro e madeira, ofereciam pouca proteção contra as intempéries. As famílias eram numerosas e o trabalho infantil era comum, já que as crianças ajudavam na lavoura desde cedo. A educação era um privilégio raro, poucas eram as escolas, e a maioria das crianças brasileiras não sabia ler nem escrever. A alfabetização era um sonho distante para muitos, e a falta de acesso à educação perpetuava um ciclo de pobreza e desigualdade. Nas cidades, a realidade não era muito mais fácil. As áreas urbanas começavam a receber um fluxo constante de imigrantes do campo, que buscavam melhores condições de vida e trabalho nas indústrias emergentes. A vida urbana, no entanto, não era o paraíso que muitos esperavam encontrar. As fábricas pagavam baixos salários e as condições de trabalho eram precárias, com jornadas exaustivas e pouca proteção aos trabalhadores. A urbanização desenfreada também gerava problemas sociais, como a falta de saneamento básico, moradias inadequadas e o aumento da criminalidade. Os brasileiros dessa época viviam em um país onde as distâncias eram imensas e as comunicações limitadas. Viajar era um desafio que exigia tempo e paciência. As viagens de trem começavam a se popularizar, mas a malha ferroviária era restrita a algumas regiões. As estradas, muitas vezes de terra batida, se tornavam intransitáveis durante as chuvas, e os automóveis, uma novidade, eram um luxo acessível apenas aos mais ricos. O transporte marítimo era essencial, especialmente para as áreas costeiras, mas também era lento e sujeito a imprevistos. A cultura brasileira de 100 anos atrás era marcada por uma forte influência europeia, especialmente francesa. A elite brasileira seguia de perto as tendências de Paris, seja na moda, na música ou na literatura. O teatro e a ópera eram formas de entretenimento populares entre as classes mais altas, enquanto o povo se divertia com festas religiosas, forrós e carnavais. A música popular começava a ganhar força com o samba, que nascia nos morros do Rio de Janeiro, trazendo consigo a voz e o ritmo da população negra e pobre, em um país que ainda sentia as cicatrizes da escravidão, abolida apenas 36 anos antes. A política brasileira de 1924 estava em um momento de grande instabilidade. Era a época da República Velha, dominada pelas oligarquias rurais, principalmente as de São Paulo e Minas Gerais, em um acordo conhecido como Política do Café com Leite. Essa aliança garantia que o poder político permanecesse nas mãos de uma elite que representava os interesses agrários, enquanto as demandas dos trabalhadores urbanos e rurais eram ignoradas. A insatisfação popular estava crescendo, alimentada por um sistema político excludente e por uma economia que começava a mostrar sinais de crise. Foi nesse contexto que o Brasil viu surgir os primeiros movimentos sociais e políticos que desafiavam a ordem estabelecida. A década de 1920 foi marcada por revoltas e rebeliões, como a Revolta Paulista de 1924, quando militares descontentes com a situação política do país tomaram a cidade de São Paulo, exigindo reformas. Embora reprimidos pelo governo, esses movimentos plantaram as sementes de uma mudança que se concretizaria anos depois, com a Revolução de 1930, que daria início à Era Vargas e a um novo capítulo na história brasileira. A saúde pública era um dos grandes desafios para os brasileiros de 1924. As epidemias eram comuns,
e doenças como a febre amarela, a malária e a tuberculose ceifavam vidas em um país onde o acesso a cuidados médicos era escasso. Os hospitais eram poucos e mal equipados, e a maioria da população dependia de remédios caseiros e da medicina popular para tratar seus males. Foi nesse cenário que o médico sanitarista Oswaldo Cruz se destacou, liderando campanhas de vacinação e combate a doenças, embora nem sempre tenha contado com o apoio da população, que muitas vezes via as medidas de saúde pública com desconfiança. A comunicação era um dos grandes desafios da época. O rádio, que se tornaria o principal meio de comunicação de massa, estava apenas começando a se popularizar, e a televisão ainda era um sonho distante. A maioria das notícias chegava por jornais, que eram lidos por uma parcela pequena da população, dada a alta taxa de analfabetismo. As informações circulavam de boca em boca, e as cartas eram o principal meio de comunicação a longa distância, embora o sistema postal fosse lento e pouco confiável. A mulher brasileira de 1924 vivia em uma sociedade profundamente patriarcal, onde os direitos femininos eram limitados. O papel da mulher era predominantemente o de dona de casa e mãe, e poucas tinham acesso à educação formal ou ao mercado de trabalho. As que trabalhavam, geralmente em condições precárias, eram em sua maioria empregadas domésticas ou operárias em fábricas, recebendo salários bem menores que os dos homens. Foi somente nas décadas seguintes que o movimento feminista começaria a ganhar força no Brasil, lutando por direitos como o voto feminino, conquistado em 1932. Em resumo, o Brasil de 100 anos atrás era um país em busca de si mesmo, enfrentando desafios econômicos, sociais e políticos, enquanto tentava encontrar seu lugar no mundo. A vida dos brasileiros dessa época era marcada por desigualdades, dificuldades e lutas, mas também por uma profunda resiliência e esperança em um futuro melhor. Ao olhar para trás, podemos entender melhor as raízes dos problemas e das conquistas do Brasil atual e apreciar o longo caminho que foi percorrido até aqui. O Brasil de hoje é o resultado de um século de transformações, que moldaram não apenas o país, mas também o caráter e a identidade de seu povo. Obrigado por esse nosso vídeo do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Compartilhe e toque o sininho para mais vídeos de curiosidade. Canal Como Assim? Curiosidades.